Porque eu acho que ação e reação, que é uma lei divina, às vezes a gente confunde um pouco ou perde um pouco o ponto fundamental, que é a bondade de Deus. Deus em nenhum momento quer nos punir, porque Ele é bondade infinita. O mal só veio das nossas ações e do nosso desconhecimento, e ele é temporário. Porque vai chegar ao ponto onde todos nós vamos querer só praticar o bem. Querer praticar o bem porque é bom. Porque é o caminho de alegria e felicidade que nos leva de volta ao nosso Criador. Porque é o caminho de amor. E quando a gente fala um pouco de ação e reação, em diversos pontos da lei de ação e reação, às vezes pode ficar uma ideia errônea de que Deus estaria nos punindo. E isso não existe. Na verdade, o que acontece com a reação frente aos nossos atos, frente ao uso do nosso livre-arbítrio, é que recebemos de volta um melhor remédio. Recebemos de volta no sentimento, às vezes na dor e no sofrimento, aquilo de que mais precisamos, para que possamos vingar em fazer o bem, em amar uns aos outros, em viver de maneira feliz e eterna. E hoje a gente vai passar por alguns pontos, alguns exemplos, onde a gente, ao destrinchar um pouco mais a história, vamos poder perceber que Deus em nenhum momento está punindo. Que na verdade está colocando à nossa frente o remédio que nos cura, que nos faz compreender a razão das coisas, que nos faz refletir frente à inteligência que já alcançamos, para cada vez mais fazer melhor o uso do nosso livre-arbítrio. Aí fica em cima do negócio aí. Ok, passou. Antes da gente começar, eu queria só colocar, como a Estela falou, um texto da Dona Joana, porque acho que ela é fundamental a reflexão do que a gente quer da vida, a respeito do que a gente quer fazer. E ela diz assim: quando alguém te atirar lama, não fiques teimosamente à frente, porque ela te baterá na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, saia do caminho. A lama passa e quem a jogou ficará com as mãos sujas. Mas nunca revides, para que não fiques enlameado também. É simples, mas não é fácil de fazer. Mas a gente começa assim, né? Trazendo para o nosso sentimento, para o nosso interno. E aos pouquinhos Deus vai enviando, né, as oportunidades da vida para que a gente possa cada vez mais botar em prática e acertar. Eu queria começar com uma história do Humberto de Campos, no capítulo do Boa Nova, A Ilusão do Discípulo. Já se havia passado um dia que Jesus adentrava Jerusalém, montado num burrico, as pessoas em volta, jogando flores, ramos, para a passagem do Mestre, onde ele foi recebido por todos com tanto júbilo e alegria. E no dia seguinte, a gente vai encontrar Tadeu e Judas, caminhando pela estrada que leva a Betsaida,
e tendo um diálogo que era da seguinte forma, onde Judas falava com Tiago, dizendo para ele: Tiago, eu não vejo como mestre pode conseguir alterar a nossa vida tão difícil aqui na Terra. Eu não sei como é que ele vai conseguir eliminar o poderio de Roma, fazendo todas as injustiças que eles fazem conosco, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, escravizando-nos, nos explorando. Jesus é bom demais. Humildade é uma característica dele. E outro dia, Tiago, eu pedi para o mestre um sinal só. Porque eram pessoas importantes, eram pessoas que pertenciam à corte dos Césares. E ele se negou a fazer um único milagre para essas pessoas. Eu não entendo como é que Jesus, dessa maneira, vai conseguir libertar o povo de Israel de tanto sofrimento. Eu creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos expostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. É necessário conquistarmos a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Mas, Tiago, eu só vejo em volta de nós cegos, leprosos, ignorantes. Eu notei hoje que Jesus não tinha o entusiasmo que a ocasião lhe merecia. Razão pela qual precisamos multiplicar os nossos esforços em lugar dele. De modo que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em termo oportuno. Tiago, ainda hoje farei o possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e com os homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Mestre. Esse era o pensamento de Judas. E Tiago, ouvindo tudo aquilo, só falou para ele: Judas, Judas, vê lá o que fazes. Na noite seguinte, Judas continuava embriagado nos seus pensares, nos seus sonhos ilusórios, na sua mentalização. Já havia decidido que entregaria o mestre aos homens de poder. Que em troca de sua nomeação oficial, onde ele e os seus companheiros, ter autoridade e privilégios políticos. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos, protetores prestigiosos. Essa era a ideia de Judas. Judas, assim como tantos outros, eu me lembro no começo do Evangelho ainda, quando Jesus havia convidado Pedro a ser um pescador de homens, porque eles iriam trabalhar no reino de Deus e edificar esse reino no coração de cada um. E Pedro pensava com ele: mas aqui em Cafarnaum? E aí ele refletia, talvez de casinha em casinha, se eu der a volta ao lago, né, a gente pega talvez umas 100, 200 pessoas, né? Ninguém compreendia, na verdade.
E a semelhança do nosso entendimento ainda hoje é muito próximo ao de Judas. Ainda achamos que uma sociedade melhor, um mundo melhor, é feito através da influência dos poderosos, dos dirigentes. Sendo que um mundo melhor, como Jesus nos ensinou, é feito a partir de cada um de nós, do nosso sentimento. Até o ponto onde, aos poucos, vamos transformando as sociedades onde vivemos, através dos nossos exemplos, daquilo que fazemos. E talvez ainda chegará um dia onde esperemos menos dos dirigentes, dos políticos, daqueles que governam. Porque, frente ao poder, não é fácil ter um coração humilde, voltado para o próximo. Mas cada um de nós pode sim fazer a diferença. A diferença através daquilo que faz na vida e que será contado gerações e gerações adiante. Através do exemplo da nossa transformação pessoal, daquilo que viemos fazer aqui nessa manhã de domingo, onde trazemos essas reflexões à mente, e talvez na segunda-feira ou ainda hoje em casa, a gente tenha vontade de fazer melhor. De tratar aquelas pessoas com que convivemos no dia a dia de uma maneira diferente, com mais carinho. Carinho e amor a gente não dá só quando está tudo bem. É importante também saber dar um abraço ao amigo quando as coisas estão mais difíceis. E não só se fechar em si próprio. Sim. Todo mundo sabe o que aconteceu. Judas entregou Jesus para a sua consciência. Então, eu imagino quanto difícil deve ter sido quando ainda quiseram dar para ele algumas moedas, né? Porque não era essa a sua intenção. Ele não estava vendendo Jesus. Ele não conseguiu conviver com aquilo e acabou se suicidando. Nesse lugar aqui que chama Caldama, ao sul do Monte Sião, próximo ao Vale de Rinom. Em Mateus está descrito que ele se suicidou, que ele se enforcou, perdão. E em Atos está descrito que ele tentou, que ele passou a corda na árvore, no pescoço, e esse galho quebrou. Ele caiu de cabeça, porque você pode ver que é um penhasco, né? Esse monte. E ele então acabou fraturando e desencarnou. Por suicídio. É claro que o suicídio de Judas não foi planejado por Deus. O que é então o suicídio de Judas? É o uso do nosso livre-arbítrio. É o uso do nosso livre-arbítrio que devemos agradecer a todos os dias. Porque é por conta dele que nós cocriamos nesse universo de Deus. Às vezes acertando, às vezes errando. É através do nosso livre-arbítrio que a gente pode experimentar o bem e o mal. É experimentando o mal que acabamos tomando as decisões de querer praticar o bem.
E assim Deus coloca o remédio no próprio mal, na dor e no sofrimento, onde não mais queremos repetir. Não só para nós, mas para os outros também. Porque quando a gente vivencia alguma coisa dolorosa, você não quer para o outro. Não é verdade? E aí os nossos erros que, como no caso de Judas, quantos de nós não poderíamos errar da mesma forma? Quantos de nós, às vezes, não sonhamos em mudar o mundo através do poder, em manipular na política? Mas parece que não é tão simples assim. Céu e inferno são estados da nossa consciência. Toda ação tem uma reação. E isso não se limita simplesmente ao corpo aqui na Terra, mas essa reação também se estende ao mundo espiritual. Nós somos julgados por nós mesmos. A gente falou disso hoje aqui na aula da manhã. Para quem não estava, dei até o exemplo da cabana naquele momento. Não sei quem já viu o filme aqui, se a maioria já viu. Onde o Mackenzie caminhou com Jesus sobre as águas, né, do lago e atravessou o lago do outro lado e adentrou naquela caverna. E quando chegou na porta da caverna, onde ia começar a subir a escada, Jesus falou para ele: aqui você precisa ir sozinho. Eu estou aqui do lado de fora, te esperando. E o Mackenzie subiu e encontrou com quem? Com a sua própria consciência, com a razão, com a inteligência. Confrontou os seus próprios erros, temores, anseios e medos. Tirou as suas conclusões. E voltou para casa. Todos nós vamos nos confrontar conosco mesmo. Vamos refletir o que ainda erramos, o que precisamos melhorar. Vamos pedir ajuda. Vamos fazer novos planejamentos para que possamos acertar. Vamos usar os nossos erros como fontes de virtudes para fazer o certo. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. O seu esposo, a sua esposa, você escolheu. Seu companheiro, sua companheira. Os filhos vêm de Deus, porque os filhos são o resultado só corporal da união marido e mulher. Mas os espíritos que vêm, que habitam esses corpos que a gente chama de filhos, são os mais diversos. Às vezes, pessoas que no passado tivemos algum problema, ou pessoas que se unem a nós para ajudarmos, para serem ajudados. Os pais, irmãos, irmãs, cunhados, todos eles são colocados pela divindade ao nosso lado para que a gente possa aprender isso. Para que eles possam ser esses instrumentos que Deus nos colocou para a gente aprender a amar. Aprender a amar é aprender a respeitar. Não é impor a sua vontade no outro, mas é aceitar a do outro e manter a tua contigo. É encontrar um caminho em conjunto onde nos leva à ascensão. É aprender a respeitar. O que é o casamento?
senão a convivência 24 horas de respeito. Alguém pode dizer assim, mas no caso, a minha esposa, a gente tem algumas coisas em comum. Outros vão dizer, quando tá namorando é ótimo, porque tem muito mais em comum, você acha muito mais coisa em comum. Aí o tempo vai passando, vai ficando menos. Mas ainda assim, o que sustenta tanto tempo junto? Se não o respeito mútuo de diferentes ideias, formas de pensar, e a união disso para criar os filhos. Porque quanto mais a gente ama, na nossa forma ainda ignorante de ser e de amar, mais emoção a gente coloca, não é verdade? Não é na casa espírita, não é assim? Não, tem que ser do jeitinho que eu acho que tá bom. Cada um aqui tem o seu jeitinho, né? Seja na cantina, seja no papel do banheiro. Por quê? Porque a gente tem muita emoção, porque a gente ama. Imagina a complexidade com que a gente passa na educação daqueles que Deus nos confiou. O quanto que não é necessário ceder, quanto que não é necessário olhar de outro ângulo, compreender. A gente não pode mais falar que os entes queridos que estão junto de nós não são senão a oportunidade que temos de evoluir, de crescer, de ser melhor, de aprender a respeitar, de aprender a amar. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Cada um de nós está no lugar exato onde precisa estar. Com a família perfeita que lhe envolve todas as necessidades para crescer. Na terra, daqui do Tio Sam, que precisamos estar para os nossos desafios, para encontrarmos as dificuldades que temos que encontrar, que também vai nos elevar à ascensão. A gente tem duas opções na vida. Ou encaramos tudo isso com bom ânimo, e talvez a vida fique um pouco mais leve. Ou continuamos só reclamando e reclamando. Falta de resignação. Vamos voltar para o Judas. Eu queria ler esse texto para vocês. O nome do texto chama-se Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nublento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas a pena lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma lhe respondeu: meu filho, eu sei que sofres e que lutas. Sei a dor que te causa o remorso, que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade dos céus jamais condena. Venho por ti buscando um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma nova existência. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas a interrompeu e disse rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando. Escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, por onde certo eu vinha. Ah, eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu-lhe sinceramente: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Essa é a bondade de Deus. Judas, suicida, foi acolhido pela mãe de Jesus. Essa é a lei de ação e reação. O que o Judas passava, o André Luiz explica um pouco em Evolução dos Dois Mundos nessas predições mórbidas. A gente tem essa zona do remorso, dependendo dos nossos erros e das nossas falhas, onde adentramos nesse círculo virtuoso e não conseguimos sair dele. Isso é muito comum no caso de um suicida, mas é muito comum também com relação àqueles pesadelos do passado, onde eles continuam vivendo, revivendo, voltando. São erros que fizemos para nós mesmos ou para outros, às vezes, e que, se a gente não toma cuidado, às vezes se torna um círculo onde você não consegue sair.
O André Luiz diz que, estabelecida a ideia fixa, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao nosso modo enfermiço de ser. Alguma coisa tem que acontecer para que você possa sair desse ciclo. Para que você possa sair dessa dor. Ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência. Para a necessária expulsão à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Por mais esquecido que esteja, está lá como um lodo no fundo da piscina. Qualquer movimento das águas traz essa lama à tona. E a gente volta naquela situação de desespero. Às vezes, só é através da própria dor que a gente consegue sair desses ciclos. E isso é uma bênção divina. É só assim que a gente consegue ainda vislumbrar o entendimento da ação e da reação. Em situações, às vezes, que nós não compreendemos, em situações que a gente vai ver aqui adiante em outros slides, onde ainda é difícil entender onde está a bondade de Deus. Mas ela começa aqui, nessas predisposições mórbidas frente aos nossos erros. Em outro texto de Humberto de Campos, que não é no Boa Nova, né? É em Crônicas do Além-Túmulo, a gente vê o desenrolar da vida de Judas. Depois de receber a ajuda de Maria, Humberto de Campos, em espírito, estava em Jerusalém, à beira do rio, quando viu esse outro espírito sentado, refletindo, e perguntou para os seus mentores, quem é aquele? Seria Judas? Falam, sim. Os espíritos costumam voltar aos lugares para refletir a respeito do seu caminhar na evolução. E Humberto de Campos, então, se aproximou de Judas e começou a conversar com ele. E perguntou, você chegou a salvar-se pelo arrependimento? Judas respondeu, não. O remorso é apenas uma força preliminar para os trabalhos reparadores. É muito mais necessário do que a lei do remorso. E aí ele acabou descrevendo para Humberto de Campos. Ele não disse exatamente quem foi, mas que por volta do século XV ele teve uma nova encarnação onde se entregou por Cristo. Me entreguei pelo amor de Jesus a todos os tormentos e infâmias que me avultavam, com resignação e piedade, pelos meus verdugos, quer dizer, por amor àqueles que lhe impuseram o mal, eu finalmente fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações. Sentindo na fronte o ósculo que é o beijo do perdão da minha própria consciência. Nós somos os julgadores de nós mesmos. Muito mais severos do que podemos imaginar. Dizem os espíritos que a dor da consciência, essa dor moral, ela não é fácil de viver com ela. E muitas vezes alguns espíritos pedem a divindade, pedem a Deus,
a oportunidade do mesmo sofrer daquele mal que fizeram, para poder sair daquele ciclo em que se encontravam. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele reencarnou como Joana d'Arc. Leon Denis, no livro Joana d'Arc, Médium, conta a história dessa pequena mulher, porque ela era muito jovem, não sei se vocês sabem, tinha apenas 16 anos, virgem, uma camponesa numa cidade simples. Saiu da cidade com a ideia fixa de conversar com o rei da França, que era Carlos VII. Quem ouve a história fala assim, mas que loucura, como é que essa menina vai sair? As pessoas não conseguem nem entender, ela é tida como um anjo na França. Né? Como é que ela conseguiu chegar no rei? Você imagina uma situação de uma menina de 16 anos no ano de 1500. Mulher. Ótimo. Esse foi o planejamento que Judas pediu para que o libertasse. Não sei se vocês sabem na história de Joana d'Arc. Quando ela chegou para falar com o rei, primeiro, como é que você fazia para ser atendido pelo rei, né? Porque ninguém queria ouvir o que ela tinha que falar com o rei. E ela queria falar para o rei que ela ia resolver o problema da França, que já há 100 anos estava em guerra com a Inglaterra, né? A Guerra dos 100 Anos. Né? E a França estava perdendo, estava uma situação assim, onde aquilo realmente, se não fosse essa história, né? Se não fosse a história dela, a coisa não ia acabar bem, e talvez o mundo não fosse da maneira como ela é hoje. Né? Porque o rei da Inglaterra já tinha feito um acordo com o pai do Carlos, né? Onde ele cedia o trono para um inglês. E a Joana d'Arc chegou para o rei primeiramente para você ver como ela estava guiada. Porque eu falo que a gente constantemente é auxiliado pelo alto. A gente vive num mundo perfectível. A gente necessita da nossa ação para fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem toda a ajuda necessária para fazer o que for. E quando ela chegou ali na corte, finalmente conseguiu adentrar, né, no palácio. Mas o rei, com muito medo, né, a situação estava feia para ele, né, falou assim, ó, fica você aí de rei e eu vou ficar aqui encostado nessa coluna. Disfarçado. Vamos ver o que essa mulher vai falar. E ela foi direto no rei. Por isso que o livro é Mediunidade, né, de Joana d'Arc. Totalmente guiada pelo alto, né? Essa menina de 16 anos, quando ela lutou, acho que quando ela morreu, ela tinha 19. Ela libertou a cidade de Orleans sozinha. Ela foi ao fronte e falou assim, nós vamos libertá-los. E assim ela conseguiu. Orleans, se você olha, na França ela estava tomada, né? A cidade estava sitiada pelos ingleses, né? E estava prestes a cair. Ela reconquistou a cidade, acabou com os ingleses foram embora, criou um caminho até Reims, que fica ao norte, porque o rei só poderia ser coroado em Reims. E eles não tinham acesso a Reims. Ela conquistou mais 7 ou 8 cidades até o caminho de lá. Chegou em Reims, conquistou Reims também. E aí Carlos VII pôde ser coroado. E mudou a história da guerra. Depois que tudo isso aconteceu e ele foi coroado, ela passou a continuar dirigindo os exércitos do rei até o momento que foi abandonada por ele mesmo. Ele simplesmente deixou ela ser capturada.
Não tem traição maior que isso, né? Talvez tenha. É interessante porque a gente tem livros e livros a respeito dela. E a gente tem esses interrogatórios de Ruim, onde está escrito o que ela era questionada. E uma das perguntas que me chama muito a atenção, que fizeram para ela, é o que mais querias, o estandarte ou a Esparta? E ela respondeu, não, eu amava muito mais, mesmo 40 vezes mais que o meu estandarte, do que a minha espada. Eu nunca matei ninguém. Ela fez todas essas conquistas pela França, sem nunca ter matado ninguém. Ela foi condenada e queimada viva pela Inquisição. E esse é Judas falando para nós, através de Humberto de Campos, que só assim então ele recebeu o perdão da sua própria consciência frente aos erros e enganos do passado. Isso é ação e reação. E não é punição como a gente pensa. Quando eu pensei em fazer essa palestra, a minha dúvida residia nisso, nas desencarnações coletivas. Sendo Deus bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesa, como no caso dos grandes incêndios? O homem, crescendo em amor, converte-se no mais severo julgador de si próprio. Conscientizados das responsabilidades, levantamento dos nossos débitos passados, rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados com a redenção múltipla. Isso está no livro Chico Xavier Pede Licença, essa mensagem de Emmanuel. E no livro dos Espíritos, na 851, vem complementar esse entendimento. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos é que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Muitas vezes não é punição, é o nosso pedido. Somos nós pedindo para que eu tenha este câncer no fim da minha vida, porque a minha consciência não permite que eu caminhe, porque os meus erros do passado me travam o meu caminhar, o meu entendimento. E eu necessito passar, às vezes, por essas experiências. E o que a gente chama de punição é a bênção divina, nos dando as oportunidades de vida das reencarnações, para que possamos caminhar adiante na evolução. A fatalidade, ela não existe com relação às provas físicas, mas com relação às provas morais. O que determina é o seu livre-arbítrio. É preciso que a gente consiga separar as duas coisas, porque elas não são as mesmas. Frente às provas morais, é sempre ti, na coordenação da sua razão, dos seus sentimentos, a tomar as decisões. Não vamos nos esquecer do Emmanuel, onde ele diz de maneira bem clara que a vontade é o gerente da nossa mente. Ela coordena os outros departamentos da inteligência, da imaginação, da memória.
mas a sua vontade é o chefe da casa. Não tem desculpa, não é verdade? É só conosco mesmo. É muita responsabilidade, mas Deus e a sua misericórdia sempre está ali para nos ajudar. A gente não está sozinho. Nunca estamos desamparados. Junto às ocorrências do caminhar, o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Tudo se renova para o bem de todos. E Deus nos concede sempre o melhor. Emmanuel. Eu adorei esse texto aqui. Eu não conhecia. Dele próprio, né? Emmanuel. É no capítulo 34, quem quiser ler depois no próprio livro. Chico Xavier pede licença. Deus nos garante a vida, mas cabe a nós aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Ele nos provê de inteligência, mas nós respondemos pela formação da nossa cultura. Deus nos ilumina com a razão, mas o discernimento corre por nossa conta. Nos alimenta através do amor, mas nós obteremos do amor o que fizermos com ele. Nos suscita circunstâncias, mas de nós depende a escolha da ação. Deus nos cria possibilidade. O trabalho é nossa obra. Deus nos concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem, mas está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente, mas nós temos o privilégio da plantação. Ele nos envia o melhor que somos capazes de receber, mas a aceitação ou a rebeldia vertem em nós. Deus estabelece o pensamento livre, mas detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios da causa e efeito. Não é bonito? Nós não somos robôs. Nós somos co-criadores desse universo divino. E Deus sempre, sempre está ao nosso lado. Seja na perda de um ente querido, seja na dor de uma doença, seja numa prova impensável. Muitos de nós talvez tenhamos já planejado e pedido para que o momento na morte nos elevasse na eternidade da vida, com talvez faltas do passado que tenhamos cometido. Essa é a lei de ação-reação, de pura bondade divina. Vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Na eternidade da vida, a gente consegue só calcular o quanto ainda nos espera. Jesus, nosso mestre e guia, governador desse planeta há 4,5 bilhões de anos, nos disse que podemos fazer as coisas que ele faz. E mais. O ponto está no e mais. Vocês já pararam para pensar? É infinita a nossa evolução, o nosso crescimento. É infinita a felicidade que nós nem podemos calcular. A compreensão desse Deus que não conseguimos nem colocar em palavras, que Kardec não conseguiu. Quanta alegria está por nos esperar, empreendermos a vontade necessária para o nosso caminhar. Todos tenham um ótimo dia. Muito bom.